Bem, pessoal, vamos de Ether, de ETH, o gás da rede Ethereum, que segue emprestando vigência à nossa grande cunha triangular acumulacional. A gente ameaçou perder aqui a base do nosso triângulo, mas vocês vejam que a mínima nessa madrugada de domingo para segunda hoje, 3 de outubro, ficou em 1.263. A mínima daquela agulhada de 28 de setembro, 1.253. E a mínima da agulhada de 21 de setembro, 1.220. E aquela mínima bizarra de 18 de junho, em 881. Ou seja, os fundos seguem plenamente ascendentes, o que indicia que a gente está desenhando a base de uma cunha triangular. Os topos também seguem plenamente descendentes, o que reforça a nossa figura triangular acumulacional. Na projeção, a nebulosidade ficou flat, a gente parou de ganhar espessura avermelhada. Agora, a nossa próxima resistência mais imediata vai ser a mediana do canal de Keltner, na altura de 1.400. Se superar, a gente vai buscar a nuvem, talvez até eventualmente romper de forma ascendente o bico, a cunha dessa figura triangular na extensão e buscar o alvo para uma eventual onda 1. Tudo depende também da BTC, que também está num processo de acumulação brutal, agora é 19.226, tem muita coisa para acontecer, reunião emergencial do Fed, tudo isso, qualquer sinalização do Fed, ou seja, arrefecendo essa conduta hawkish, tanto a BTC quanto a ETH vão explodir de forma ascendente em decorrência dessa ampla acumulação triangular. O nosso alvo para uma eventual onda 1 vai ser 2030, 2050. Aqui a gente vai desenvolver uma onda 2 e uma onda 3 com certeza vai buscar essa camada congestional aqui na altura de 3.000, 3.000 e pouco, para depois desenvolver uma onda 4 e numa onda 5 com certeza vai para algo próximo de $4.000. Na minha leitura, essa movimentação da ETH, tem muita gente aqui no canal me mandando mensagem, perguntando, questionando um prognóstico para a ETH no pós-halving que vai acontecer da BTC, que vai acontecer em maio de 2024. Eu fiz aqui, eu plotei aqui a grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial para a ETH. Se a gente repetir um padrão comportamental pós-halving maio de 2016, que levou a ETH para o bull run de 2017, 2018 para a máxima de 1.440. Depois a gente acumulou numa figura triangular. Aí veio o halving, que aconteceu aqui, ó, em maio de 2020, que promoveu esse bull run aqui, que levou a ETH para a máxima em 4.868. E o halving que vai acontecer em maio de 2024, provavelmente vai fazer com que a ETH estresse pelo menos a mediana aqui da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Então, no mínimo, a ETH deve bater algo em torno de 15, 16 mil dólares. Se a gente conseguir estressar a antepenúltima upper aqui da nossa grade, provavelmente ela vai beijar algo em torno de 20 mil dólares. Na minha leitura, é muito provável que fique num patamar entre 12, 13 mil e 20 mil, como o próximo all-time high da ETH pós-halving de maio de 2024. Se estressar a upper dessa grade, pode tranquilamente bater algo entre 20 e 30 mil dólares. Mas aí vai depender do apetite do mercado para esse hype. O mais factível, vamos colocar assim, é que o all-time high da ETH pós-halving, que vai acontecer em maio de 2024, é que ela fique num patamar entre 12, 13, talvez até 14 mil e numa máxima de 20 mil. Se ela estressar a upper, ela pode bater algo próximo de 30 mil dólares. Mas na minha leitura, com certeza ela vai acumular nesse sentido. Aí, depois do halving que vai acontecer em maio de 2028, aí o céu é o limite para a ETH. Ela com certeza vai começar a namorar os 100 mil dólares. Mas aí fica para uma análise a posteriori, porque ainda falta muito tempo. Mas na minha leitura, o pós-halving de maio de 2024 vai fixar o preço da ETH em algo acima de 15 mil dólares, entre 15 mil e 30 mil dólares com certeza. Provavelmente o all-time high vai ficar ali nos 20 e poucos mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Atom, vou fazer Matic, Dot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar
nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.